Sejam bem-vindos. Nesta aula conheceremos quais são os sistemas de custeio existentes. Sabe-se que cada país possui o seu sistema de custeio com base em critérios legais próprios existentes. No Brasil, é aceito apenas o sistema de custeio por absorção. Um sistema de custeio estabelece critérios para que, de acordo com o sistema adotado, determinados gastos possam ou não fazer parte dos custos de produção. Assim, é preciso que o gestor interessado nas informações fornecidas pela contabilidade de custos considere qual é o sistema de custeio adotado pela empresa e quais os efeitos sobre a composição dos custos de produção, e principalmente obedecer aos critérios legais para o cumprimento fiscal. Os custeios mais difundidos, que são os seguintes: custeio por absorção, custeio direto, custeio padrão, ABC, RKDAB, etc. Embora existam outros, nestes estudos, abordaremos especificamente dois tipos de sistemas de custeio, que são os dois modelos principais utilizados no mercado brasileiro: o sistema de custeio direto e o sistema de custeio por absorção. Método de custeio por absorção. Veja a seguir os aspectos conceituais, a metodologia de apresentação do sistema de custeio por absorção e as formas de apropriação dos custos por absorção. Iniciaremos pelo sistema de custeio por absorção, que possui uma sistemática diferente do sistema de custeio variável ou direto para a apuração dos custos. Vamos analisar suas particularidades. O sistema de custeio por absorção pressupõe que tanto os custos diretos utilizados no processo industrial de produção, como os custos e as despesas indiretas ou fixas, também utilizadas no processo de produção, são incluídos nos estoques e nos custos dos produtos vendidos. Este sistema considera que, quando a empresa opera no volume normal de produção, os custos indiretos de produção são considerados como custeio do produto. O custeio por absorção consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção. Todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos. Esse sistema de custeio se caracteriza pela apropriação de todos os custos aos produtos, tanto variáveis como fixos, ou então tanto diretos como indiretos. Entende-se que o sistema de custeio por absorção é a apropriação dos produtos elaborados pela empresa, incluindo todos os custos envolvidos no processo de fabricação, quer estejam diretamente vinculados ao produto, quer se refiram à tarefa de produção em geral, e somente podem ser destinados aos bens fabricados indiretamente, isto é, mediante rateio. No sistema de custeio por absorção, é como se a empresa estivesse separada em duas partes: a fábrica e a atividade comercial. É como se a atividade comercial vendesse os produtos que a fábrica produz por um determinado valor que cobrisse tudo o que ela tenha gasto para produzi-los. A totalidade desses custos é atribuída a todos os produtos e só será deslocado para despesas, afetando o resultado do período quando forem vendidos, ou seja, no CPV, custos dos produtos vendidos. Assim, podemos separar o que são custos e despesas na empresa industrial. Todos os custos fixos ou variáveis são absorvidos pelos produtos. O procedimento é fazer com que cada produto ou produção ou serviço absorva a parcela dos custos diretos e indiretos relacionados à fabricação. Este método é proveniente de um sistema desenvolvido na Alemanha, no início do século XX, conhecido por RKV, Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit. Todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são rateados entre todos os produtos acabados. O ponto mais importante no sistema de custeio por absorção diz respeito aos custos fixos, visto que estes não sofrem variação em razão do volume da produção. No período de um mês, 30 dias, os gastos fixos serão os mesmos, independente do volume de produção realizado. Podemos apontar alguns exemplos de gastos fixos em uma empresa industrial, que são os seguintes: depreciação das máquinas e equipamentos. É o mesmo valor identificado para cada mês em cada tipo de equipamento, pois mesmo que essas máquinas e equipamentos não sejam utilizados em um determinado período, sofrerão o desgaste tecnológico. Aluguel de prédio ou galpão. O valor do aluguel é determinado por contrato e é pago por valor fixo em um período, geralmente de 30 dias. Salário da supervisão da fábrica. O salário mensal que o supervisor da fábrica recebe não modifica em função do volume de produção. Mas como proceder com esses custos fixos para serem identificados aos produtos? A dificuldade para alocar custos indiretos está na definição da base de rateio utilizada.
pois é uma tarefa que envolve aspectos subjetivos e arbitrários. Se o critério adotado não for bem consistente, o resultado de custos será prejudicado e o gestor terá dificuldades com o recebimento de informações gerenciais importantes para tomadas de decisão. Como pode ser efetivado o rateio dos custos indiretos aos produtos? O rateio pode ser realizado com base em horas de produção, quantidade de produção em peças, quantidade de produção consumida de matéria-prima, área útil da fábrica. Além desses critérios de rateio acima mencionados, podem ser utilizados outros de acordo com as necessidades da empresa. O custo de fabricação de um produto pode variar de acordo com o critério de rateio adotado pela empresa para apropriação dos custos fixos. A consequência é a variação do resultado apurado na venda de um produto. Diferentes critérios de rateio apresentam diferentes bases para a apuração dos custos, e assim, a apuração dos resultados dos períodos na empresa também se altera. O custeio por absorção, ou custeio pleno, consiste na apropriação de todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, à produção do período. Os gastos não fabris despesas são excluídos. É o método derivado da aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade e é no Brasil adotado pela legislação comercial e pela legislação fiscal. Este é o método adotado pela contabilidade financeira e aceito pela legislação vigente no país, pois existe a valorização dos estoques para fins de balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Por intermédio deste método, todos os custos de fabricação, independente de serem fixos, variáveis, diretos ou indiretos, são absorvidos, identificados aos produtos e considerados nos valores dos estoques. São os chamados custos totais do produto. Apenas os gastos que não são específicos da produção, isto é, que não estão ligados à fabricação, como os administrativos, os financeiros e as vendas, não são absorvidos pelos produtos. São chamados de despesas do período. A sua função é relacionada ao tempo, ou seja, o período necessário para a produção e não com a fabricação dos produtos. Existem 3 componentes utilizados no custo de fabricação, que são os seguintes: os materiais diretos, a mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Nos materiais diretos e na mão de obra direta, atribui-se o valor diretamente ao produto por ser de fácil identificação, enquanto os custos indiretos de fabricação são alocados por critérios de rateio. Mas o que vem a ser rateio? Você poderia até pensar que o critério de rateio é subjetivo, pois os resultados são diferentes, uma vez que um volume maior de custos fixos, indiretos, podem ser alocados de um produto para outro em um determinado critério, e no outro, isto não acontecer. Sim, isso mesmo. E esse critério de rateio é realizado de acordo com a experiência e habilidade que o contador tem para desempenhar essa função e tomar a decisão mais adequada. Por isso, deve-se ter o cuidado com a aplicação do critério de rateio de custos, identificando a melhor forma de rateio da produção. Todos os custos e despesas de fabricação, não importa se fixos ou variáveis, são carregados ao custo da produção. No custeio por absorção, é como se a empresa estivesse separada em 2 partes, a fábrica e a atividade comercial. É como se a atividade comercial adquirisse da fábrica os produtos por um determinado valor que cobrisse tudo o que ela tenha gasto para produzi-los. A totalidade desses custos é atribuída a todos os produtos e só será deslocado para despesas, afetando o resultado do período, quando forem vendidos. A seguir, vamos identificar a metodologia do sistema de custeio por absorção e suas formas para a apropriação dos custos aos resultados da empresa. Se você chegou com facilidade até este ponto, significa que podemos apresentar a metodologia da apropriação dos custos diretos e indiretos para o estoque de produtos prontos da empresa e reconhecer o seu impacto no resultado da empresa na demonstração do resultado do exercício, DR. De acordo com o sistema de custeio por absorção, a demonstração de resultado da empresa se apresenta da seguinte forma: receita de vendas menos custo do produto vendido igual a resultado bruto. Menos custo fixo de produção, menos despesas administrativas, menos despesas de vendas igual a resultado do período. Pelo sistema de custeio por absorção, os custos dos produtos vendidos, os estoques finais de produtos em elaboração e os produtos acabados compreendem todos os custos de produção, fixos ou variáveis. Repetindo, aqui se aplicam e se identificam somente os custos de produção. Veja que aqui praticamente sumiram as contas de despesas variáveis de vendas e a margem de contribuição.
Observe que existe apenas a conta do CPV, custo dos produtos vendidos, ou CMV, custo de mercadorias vendidas, como alguns autores preferem. Em seguida, as receitas de vendas. Este sistema de custeio atende os princípios fundamentais de contabilidade e é aceito pelas autoridades fiscais. Portanto, a sua utilização está amplamente amparada pela legislação. É importante conhecer os pontos fortes e fracos deste sistema de custeio, pois existem as vantagens e as desvantagens. Vamos lá. Pontos fortes e pontos fracos do sistema de custeio por absorção. Para identificar os pontos fortes do sistema de custeio por absorção, acreditamos que seja importante buscar apoio nas definições de alguns autores. É possível identificar algumas vantagens no sistema de custeio por absorção, que são as seguintes. O sistema considera o total dos custos por produto, que aqui são demonstrados pelos custos fixos e variáveis. O sistema é utilizado para a formação dos estoques da empresa, como os produtos em elaboração e os produtos acabados, mas somente se aplicam os inerentes ao setor produtivo. O sistema permite apurar os custos por centros de custos, por departamentos, sendo possível identificar facilmente os valores dos gastos por departamentos da empresa. O sistema é adotado pela legislação comercial e fiscal vigentes no Brasil. Bem, agora que vimos os pontos fortes, também devemos conhecer alguns pontos fracos. Vejamos. O sistema de custeio por absorção possui algumas desvantagens, os chamados pontos fracos. Poderá elevar artificialmente os custos de alguns produtos, pois, com o critério de absorção utilizado de forma arbitrária, alguns custos indiretos ou fixos podem ser alocados, distribuídos, injustamente aos custos dos produtos. Não evidencia a capacidade ociosa da entidade. Não há como prever quanto os departamentos indiretos de produção contribuem para a formação dos custos dos produtos e qual é sua participação para a sua real formação. Apresenta pouca quantidade de informações para fins gerenciais. Nesta aula serão estudados os aspectos conceituais, a metodologia de apresentação do sistema de custeio direto ou variável, a forma de apropriação dos custos variáveis, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. O sistema de custeio direto ou variável parte do pressuposto de que é possível separar os custos em fixos e variáveis. Então, todos os custos variáveis são incluídos no custo do produto e, por sua vez, os fixos são considerados despesas do período e não fazem parte do custo do produto. Os custos e as despesas indiretas fixas não devem ser incluídos no estoque e no custo dos produtos vendidos. Eles são considerados despesas do período e lançados diretamente na demonstração de resultados, qualquer que seja o volume de atividade da empresa. Para a produção, são considerados apenas os gastos variáveis, como matéria-prima, mão de obra direta de fábrica, energia elétrica das máquinas industriais, gastos com comissões de vendedores, gastos variáveis das vendas, dentre outros. Custos variáveis de fabricação são debitados aos custos dos produtos fabricados e aos produtos que permanecem no final do período em elaboração. Os custos fixos de fabricação não são apropriados. Eles são postos diante das receitas e rendas do período. Desse modo, o custo dos produtos vendidos, os estoques finais de produtos em elaboração e produtos acabados conterão somente custos variáveis. É também conhecido como sistema de custeio direto, visto que os custos variáveis são diretos. O custeio direto tem um impacto diferente sobre os lucros se comparado ao custeio por absorção, porque nele os gastos fixos de fabricação são interpretados como custos periódicos debitados imediatamente da receita e não como custos do produto aplicados às unidades produzidas. Os defensores do custeio direto afirmam que a parte fixa das despesas indiretas de fabricação é mais relacionada com a capacidade de produzir do que com a produção de unidades específicas. No entanto, os adversários do custeio direto afirmam que os estoques devem conter o componente de custo fixo, porque tanto os custos fixos como os custos variáveis são necessários à produção de mercadorias. Ambos são incluídos nos estoques. Mas veja que se toda a produção de um determinado período for vendida, o lucro bruto pelo sistema de custeio direto ou variável será maior que o apurado pelo sistema de custeio por absorção, por causa da não apropriação dos custos fixos aos produtos no sistema de custeio variável e a consequente redução do custo dos produtos vendidos. Se uma parte da produção iniciada e acabada em determinado período permanecer em estoque, o lucro bruto nesse período será maior pelo custeio direto ou variável,
devido à falta dos custos fixos na composição do custo dos produtos vendidos. Mas o lucro líquido será maior pelo custeio por absorção, em razão dos custos fixos serem deduzidos integralmente, como se fossem despesas operacionais no custeio variável, e no custeio por absorção, permanecerem proporcionalmente em estoque, como parte da produção não vendida.